Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 3 de março de 2024, terceiro domingo da Quaresma. Irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, somos convidados a aprofundar nossa fé por meio da liturgia que nos convida a refletir sobre o mistério de Cristo, Filho de Deus. Ele não é somente o sinal do amor infinito do Pai, mas também nos mostra que é possível enfrentar as adversidades da vida e até mesmo a morte com coragem e esperança. Vivenciando esta campanha da fraternidade, somos incentivados a fortalecer nossos laços de fraternidade e amizade social. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de João se diferencia dos sinópticos ao narrar a expulsão dos mercadores e cambistas do templo no início da atividade pública de Jesus. O Senhor expulsa os mercadores do templo, Hieron, esplanada exterior, na primeira parte do trecho, purificando-o para que na segunda parte pudesse proclamar a verdadeira purificação do templo, naós, santuário, santo dos santos, altar, recinto mais íntimo do templo, alusão à sua morte e ressurreição. Jesus sobe a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa judaica por 3 vezes. Esta Páscoa que contemplamos hoje, João 2, 13 a 23. Uma segunda de João 6, 9 e a última em João 12, 1, 13, 1, 18, 28 e 19, 14. Por isso, nesse Evangelho, a Páscoa enquadra toda a narrativa da atividade pública de Jesus. O trecho de hoje é um episódio programático em 2 sentidos no quarto evangelho: narrativo e teológico-cristológico. Narrativa é o primeiro confronto de Jesus com as autoridades do templo que o condenarão à morte. Toda a narrativa evangélica a seguir será marcada pelo enfrentamento e perseguição por tais autoridades a Jesus até a sua crucifixão. Neste quadro narrativo insere-se o sentido teológico. Durante a sua primeira presença na Páscoa judaica, Jesus anuncia sua própria Páscoa. Expulsando os mercadores com suas mercadorias e ovelhas, cordeiros, o edifício do templo prefigura-se a substituição tanto dos cordeiros pascais pelo único cordeiro que tira o pecado do mundo, quanto do templo, edificação do templo do seu corpo ressuscitado, onde os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Cristo é a nova proposta divina para o homem e para a mulher de outrora e de agora, e o será para o futuro. A boa nova sempre será boa notícia, e o Evangelho vem nos relatar exatamente certo divórcio entre Jesus e o templo. Cultua-se um Deus exigente que pede sacrifícios, oblação opondo-se ao Deus de Jesus, que é misericordioso e tem um amor infinito. Não anda bem o matrimônio entre Deus e Israel. A falta de amor não se reconhece a dignidade dos pobres que são explorados pela venda de ofertas. Maria e José, quando da apresentação de Jesus no templo, o que oferecem? 2 pombinhos. Lucas 2, 22 a 24. É a oferta dos humildes, dos pobres, dos simples.
Havia em Jerusalém e no meio dos judeus uma adoração pelo templo material, pois era o centro econômico, político e religioso de Israel. Jesus quer mudar esse pensamento, por isso não tem receio nenhum de dizer que ele é o templo verdadeiro. Destrui este templo, em 3 dias eu o levantarei. Na verdade, Jesus é o sacrifício verdadeiro que o Pai mesmo nos ofereceu, não os animais. É o tudo e o todo para todos. O que vem do amor do Pai não pode jamais ser negociado, vendido. Só pode ser oferecido. Há um detalhe no Evangelho que não pode passar despercebido. Disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Para o hebreu, a pomba, símbolo do Espírito, é o amor do Pai sempre presente. Por isso não se vende o amor que vem de Deus. Esse é um ensinamento fundamental para nós, pois o amor é gratuidade, amar sem nada esperar em troca. É o que Jesus espera de cada um de nós. A situação do templo era de uma incoerência gritante. Por isso Jesus nos surpreende com uma atitude que parece destoar da sua personalidade conciliadora. No espaço mais sagrado de Israel, ele não encontrou o que deveria encontrar: as pessoas de coração sincero, adoradores do verdadeiro Deus. A classe dirigente da religião tinha se apoderado do recinto. Adulteraram o templo onde o sistema econômico funcionava sob as bênçãos da religião. A proposta de Jesus vinha na contramão desse sistema. Jesus veio para edificar no ser humano a morada de Deus. Nesse sentido, o templo querido por Jesus precisa ser reflexo de uma vida pessoal e social revitalizada pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado. Acolhei benigno essa confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, nós os pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de erguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí
este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente.